Olá, pessoal! Dando continuidade das entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belém, hoje quem eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios do Grupo Roma é o Eguste, candidato a prefeito de Belém, e que vai bater um papo comigo sobre as suas propostas de campanha, de governo, e também sobre a sua trajetória política. Eguste, muito obrigado pela sua presença nos estúdios do Grupo Roma. É um prazer recebê-lo aqui para conversar um pouquinho sobre a sua caminhada e a sua corrida aí nesse pleito eleitoral concorrendo à Prefeitura de Belém. Antes de começar, eu vou startar aqui o tempo da nossa conversa, que é de no máximo 30 minutos. Nos acompanhe nas mídias sociais, no YouTube, no Spotify, em todos os nossos veículos do Grupo Roma. Este episódio estará disponível para equacionar as suas dúvidas e conhecer um pouco mais do candidato Eguste. O tempo já está na tela. Muito obrigado, Eguste, pela sua presença. Eu queria que você contasse um pouquinho, iniciando a sua trajetória política, do porquê ser prefeito de Belém. Eu que agradeço o convite do Roma Business de participar de um programa que a gente pode esclarecer para o eleitor as nossas propostas, nossos projetos e o porquê da gente sair candidato. Bem, o Eguste, eu vou contar um pouco da história do Eguste, como você pediu. Eguste era um cidadão comum, meu pai era caminhoneiro, minha mãe dona de casa. Eu não tenho nenhuma trajetória de... Porque quando eu falo assim, o cara é delegado da Polícia Federal, parece que eu nasci assim. Não nasci assim. Fui vendedor, trabalhei em grandes empresas, Petróleo Ipiranga, Nitirei Corporation, empresa japonesa. Me formei em economia, me formei em direito, e aí que eu fiz o concurso. Fui advogado durante um tempo, e aí que eu fiz o concurso e passei na Polícia Federal. Aí vamos ao lado político. Politicamente, em 2018 que eu fui convidado para entrar na política, naquela onda bolsonarista, e aí fui convidado pelo, na época, deputado Bolsonaro, e aceitei. Desde lá, eu venho concorrendo às eleições. Em 2020, nós tivemos a felicidade do povo de Belém escolher a nossa proposta para ir para o segundo turno, e quase a gente está conversando sobre a reeleição aqui, por muito pouco. Mas, assim, eu acho que o povo de Belém tem a oportunidade de ter o terceiro turno esse ano. Porque nós ganhamos no primeiro turno, perdemos no segundo turno e agora vai ter o terceiro turno. Então, Belém tem a oportunidade de novo de acertar. Porque, no meu ponto de vista, em 2020 ela errou. Tanto é que a nossa cidade é um caos. E esse é um dos principais motivos. Vou dar um exemplo. Quando eu estava entrando aqui, tem um ponto de táxi aí na frente e os motoristas me perguntaram, e aí, vem candidato? Olha, não desista de Belém. Então esse é um dos motivos. O povo de Belém me cobra nas ruas. E eu não tenho como me afastar da política com tantos pedidos na rua, de pessoas no supermercado, no shopping, onde eu vou. O povo, graças a Deus, me cumprimenta e pede que a gente venha candidato para ter mais uma opção ou para ter uma opção de fora do sistema. E a gente aceitou. Estamos aqui com projetos e propostas para transformar Belém num dos maiores pontos turísticos da América Latina. E a nossa proposta é essa. E como tu falaste, começaste em 2018, mais ou menos. É um tempo relativamente curto. Não é tão longo em relação à política. Voltado a isso, tens alguma ideologia partidária, algo voltado mais ou menos nessa questão? Todos nós temos os nossos princípios e Valoriza valores. Alguma ideologia? Então, todos nós temos a nossa educação familiar, nós temos a educação de pai, de mãe, nossos valores familiares. Eu sou cristão conservador. Mas isso não quer dizer que eu seja contra os progressistas. Como tentaram afirmar numa narrativa, me comparando a extremistas. Eu não sou extremista, eu sou conservador. Por que conservador? Porque eu vou para a igreja no mínimo 2 vezes por semana. Eu sou casado com a mesma mulher há 30 anos, tenho 3 filhos e, como eu falo, eu sei cantar o hino nacional sem ler. Então, eu me considero conservador
pelos princípios do conservadorismo que está muito em vigor aí, mas não sou extremista. E eu acho que os progressistas têm as convicções e os valores que devem ser respeitados. Devem ser respeitados. E segundo e mais importante, para mim, tudo está abaixo de Belém. Belém é o mais importante que existe nessa corrida eleitoral. Então, meus valores conservadores, minha ideologia político-partidária não pode ficar acima de Belém. Isso quer dizer, nós vamos conversar com qualquer um que queira o melhor para Belém. E a ideologia e as divergências político-partidárias não vão atrapalhar essa conversa. Em momento algum, eu vou me negar a ter um diálogo como prefeito de Belém com o governador ou com o presidente da República. Então, as picuinhas políticas não podem ficar acima da população de Belém e da cidade de Belém. E assim, dentro as tuas diferentes versões, digamos, né, como pai, como cristão, enfim, por que ser prefeito de Belém? Na verdade, em 2020, os grupos conservadores me consultaram sobre a prefeitura de Belém. E eu, na época, eu falei, cara, eu sou de fora do sistema, eu não tenho ninguém da minha família na política, eu não tenho padrinho político, eu não tenho dinheiro, eu sou funcionário público. Ninguém vai querer me lançar candidato a prefeito de Belém por causa das nossas, digamos, propostas contra determinadas coisas que aconteciam no sistema. E tanto eles me pediram que até que eu aceitei. E aí o Partido Patriota abriu as portas e disse, olha, se você aceitar, a gente te lança candidato. Então, foi um conjunto... Te deram essa liberdade de escolha. Me deram a liberdade de escolha, mas assim, os grupos conservadores que estavam no auge, digamos assim, da eleição de 2018, com os conservadores indo para a rua, eles todos me apoiaram nessa ideia. Na verdade, a ideia foi deles, partiu deles, e eu aceitei. E aí vim candidato. E aí, desde aí, a gente percebe que ninguém de fora do sistema consegue entrar nessa bolha. Eu acho que, como eu sempre falo, esse projeto não é meu, é de Deus. Porque eu consegui furar a bolha, eu consegui entrar no sistema, contra o sistema, ser candidato, e quase a gente derrota o sistema, sozinho. Porque em 2020 a gente não tinha coligação com ninguém, nós fomos só com patriota, nós não tínhamos padrinho político nenhum, e a gente quase derrota o sistema todo junto contra mim, ou contra nós, que foram vários, não sou eu, política não se faz sozinho. Mas de lá para cá, como eu falei, eu sou muito cobrado nas ruas, porque tem determinada parcela da população que não aceita a derrota, não aceitou o que aconteceu em 2020. Assim, não é que não tenha aceitado para querer algum ato de violência para mudar o resultado, não. Eles não aceitaram para dizer assim, agora nós vamos ganhar, quer dizer, no terceiro turno, como eu falo agora em 2024. Então, eles me cobram isso de eu vir candidato para nós conquistarmos a Prefeitura de Belém no voto. E assim, se eleito, quais são as tuas primeiras ações como prefeito de Belém? Já que a gente entrou nesse gancho aí da... Isso. Quando eu for eleito, porque o atual prefeito vai ser demitido a partir de 31 de dezembro, ele não vai ser, vou chamar de ex-prefeito. Então, quando a gente assumir a prefeitura em 1º de janeiro, a gente vai tomar várias medidas impactantes, mas impactantes positivamente. Por exemplo, nós vamos assumir a prefeitura no auge do alagamento de Belém. Então, a cidade vai estar embaixo d'água. Nós temos que criar uma força-tarefa para limpeza, desobstrução, desassoreamento dos canais, para resolver o problema das comportas, para que elas funcionem, para que a água da Bahia não entre quando a chuva for muito intensa, e aí, junto com isso, alaga locais onde antigamente não alagava, como ali na Cena do Lemos, onde está aquele restaurante, porque as comportas não funcionam mais. Colocar as bombas d'água para funcionar, que são as bombas d'água que antigamente também tinham para jogar água daqui para a Bahia, com as comportas fechadas. Então, tudo isso para diminuir
consideravelmente os alagamentos. Segundo, a saúde está um caos. Isso é inegável. Inclusive, hoje eu estava lendo uma informação que os médicos da UPA da Marambaia estão em greve por causa de 3 meses sem receber. Na verdade, os médicos não, os profissionais de saúde, que engloba enfermeiro, técnico em enfermagem. E, inclusive, a prefeitura orientou os médicos a não solicitar exames e não receitar medicamento para pacientes considerados verde, que é de baixa complexidade. Absurdo. Parece que eles escolhem quem é o doente que vai ser atendido. Já que tu entraste nessa questão da saúde, em relação às superlotações dos hospitais, dos prontos-socorros, a alta demanda de pacientes, quais seriam as tuas medidas em relação a isso logo de cara? Então, como é que a gente vai tirar a saúde da UTI? Primeiro, pagando em dia os profissionais, porque quem é que vai trabalhar satisfeito sem conseguir pagar suas contas? Segundo, pagando o piso nacional da enfermagem, que só é promessa, mas nunca cumpriram aqui no município. Terceiro, a superlotação dos pronto-socorro, por quê? Porque a capacidade chegou no limite. Mas a nossa proposta qual é? Vamos tirar os pacientes de lá e conversar com a rede privada de saúde, que existem diversos hospitais e clínicas em Belém que têm uma capacidade ociosa. E nós vamos fazer contratos e convênios para, quando tiver a superlotação das UPAs, dos pronto-socorros, das UBSs, para direcionar para a rede particular, com um contrato ou um convênio com a prefeitura, que, claro, irá depois cobrir os custos. Com isso, nós vamos conseguir diminuir muito a demanda, porque fica tudo em cima do pronto-socorro do Guamá e do pronto-socorro da 14. Quer dizer, não tem mais condições, chegaram no limite do limite do limite. E por que não usar, através de convênio, pagando o preço justo dos hospitais e clínicas particulares, que existem aí uma quantidade imensa de hospitais e clínicas particulares. Então, tu defende também iniciativa privada? Claro, e eu acho que uma das saídas para Belém é a PPP, Parceria Público-Privada. Inclusive, eu comento muito, saindo um pouco do assunto da saúde, a PPP do mercado de São Brás. Sim. Eu sempre comento o mercado de São Brás, porque o grupo Roma Incorporadora foi quem conseguiu o contrato de PPP com a concessão de 30 anos ou 35 anos para construir o mercado de São Brás, e o orçamento que iria sair do empreendedor, não iria sair nenhum centavo dos cofres públicos, daria em torno de 45 a 50 milhões de reais. Aí, quando o ex-prefeito ganhou, ele chegou aqui, chegou com o grupo Roma, foi devolvido. E pegou o projeto, com o mesmo projeto que o grupo Roma ia gastar 50 milhões, ele fez a licitação e está gastando 120 milhões dos cofres públicos, dinheiro meu, teu e de todos vocês que estão assistindo. Quer dizer, 120 milhões não daria para tirar a nossa saúde da UTI? Eu acho que daria. E a gente está falando apenas de um contrato. Imagine os outros que existem, que podem ser refeitos ou revistos para se utilizar com outras prioridades. Agora, em relação, por exemplo, não só em relação à saúde, mas à mobilidade urbana, também é algo desafiador na capital. Como é que você conseguiria resolver ou melhorar, talvez, essa situação? Belém é uma cidade... Eu já falei com especialistas e eles me falaram, Belém está engessada. Não tem como se abrir uma avenida no meio de Belém. Não existe a possibilidade. Qual é a saída para Belém? Nós temos 3 saídas para melhorar a mobilidade urbana. A primeira, no Rio de Janeiro, o que resolveu grande parte do problema de mobilidade urbana e transporte público de modo geral. Exatamente, tá? Os dois juntos. O que resolveu no Rio de Janeiro foi a construção da linha amarela e da linha vermelha. Tudo por cima, vai andando, quando chega no bairro você desce, quando você quer sair do bairro para qualquer lugar, para o centro, você sobe, entra na linha, não tem sinal de trânsito, não tem nenhum tipo de parada, é uma via expressa. A primeira saída para Belém... Não tem semáforo. Não tem semáforo, não tem cruzamento. A primeira saída para Belém, que nós falamos com especialistas, a linha Marajoara, que sairia, digamos, de Outeiro, tudo por cima,
e viria até o Guamá e até o centro de Belém. Tudo por cima. Então, uma ideia que eu dei, eu não sou engenheiro, eu não sei o traçado que seria, isso são os engenheiros que vão fazer, mas imagine uma... Mas está na tua proposta Está na nossa proposta para acessibilidade. Imagine um elevado com 3 pistas de cada lado, passando por cima da Augusto Montenegro. Quer dizer, não teria nenhum tipo de desapropriação, não teria nenhum tipo de problema ambiental, porque basta botar a coluna de concreto e botar a pista lá em cima. Ainda no meio poderia fazer o VLT, que é o veículo leve sobre trilho, que seria o metrô de superfície, que eu fiz até um vídeo quando estive em São Paulo para mostrar que é possível fazer isso em qualquer lugar, basta ter vontade política. Segundo, PPP, sem recurso público. Tudo com empresas interessadas em pegar a concessão, investir os milhões ou bilhões e depois recuperar de alguma maneira. Uma união de forças. União de forças, porque a prefeitura está quebrada. 518 milhões de rombo que tem nos cofres públicos municipais. Esse é o primeiro, a linha Marajoara. O segundo, a rodovia Belém-Mosqueiro. Quem sai de Mosqueiro hoje passa de 2 a 3 horas para chegar em Belém. A rodovia Belém-Mosqueiro só falta uma ponte para que ela se torne uma realidade, que é a ponte Outeiro-Mosqueiro, que já está em estudo na Secretaria Estadual de Obras e que deve sair em breve. É no mesmo traçado que nós fizemos de 2020. Então, seria a ponte da Brasília, que está sendo construída pelo governo estadual, porque o ex-prefeito não faz nada. Então, a gente estaria de Belém, Icoraci, Outeiro, Mosqueiro. Quer dizer, só falta uma ponte para o traçado da rodovia estar completo, que é a ponte Outeiro-Mosqueiro, que já está em estudo e em breve deve sair essa rodovia. Ou essa ponte para que a rodovia seja uma realidade. Agora, não é simples. Não é um trabalho não é prático, simples, não é simples. Até porque os problemas de Belém são complexos e crônicos e de décadas. Não foi o ex-prefeito que criou. Ele só aumentou o problema. O problema não era tão grande nas gestões passadas. Mas para projetos como esse, a viabilidade financeira... PPP. É possível? É possível. Por exemplo, o VLT, é o veículo leve sobre trilhos. Já vieram 2 empresas falar comigo, uma chinesa e uma italiana. E já falaram, quando o senhor for prefeito, pode nos fazer a licitação que nós temos interesse em construir o metrô de superfície. Quer dizer, 0 investimento público. E a rodovia Belém-Mosqueiro também já veio um pool de empresas interessadas em participar. Então, esses projetos vai melhorar consideravelmente a acessibilidade em Belém, porque vai sair o trânsito de baixo para cima sem nenhum problema de meio ambiente, de desapropriação, que é o que demora na construção de uma rodovia, são as desapropriações. E não vai ter desapropriação. Muito pouca, não vou dizer que é 0, muito pouca. E com isso nós vamos melhorar consideravelmente tanto a mobilidade como o transporte público. Imagina um metrô de superfície. E terceiro, eu sempre questiono o BRT. Só que foram gastos lá bilhões, não é milhões, é bilhões. A gente não pode deixar jogar no lixo o BRT. E eu questiono o seguinte, por que o BRT, com os bilhões que foram gastos, passa um ônibus a cada meia hora? Por que não passa um ônibus a cada 5 minutos? Eu não entendo isso. Eu não consigo entender porque o ônibus só passa a cada meia hora ou 1 hora. Era para passar um ônibus a cada 5 minutos, para ter um fluxo maior de passageiros usando o BRT, e aí desafoga também o trânsito de Belém. E acaba que os ônibus são meios de transporte para muitos dos nossos alunos na capital. Sim. E aí a gente já entra num assunto também um tanto importante que seria, na verdade, a educação. Sim. Qual é o seu plano de governo para a educação? Hoje, para a educação, nosso principal projeto é fazer com que o aluno vá para a escola e tirar esse encargo e esse ônus das famílias, principalmente família de baixa renda. Qual é o nosso principal projeto? Passe livre para estudante de escola pública. Hoje, o passe é meia passagem. Mas a meia passagem de R$ 4,00 é R$ 2,00. Quer dizer, se o aluno pega um ônibus por dia, a família gasta R$ 4,00. Dependendo da distância, pegam até mais. Pegam até mais ônibus. E se a família tiver mais de um filho na escola?
tiver 2 ou 3 filhos na escola. Vamos colocar 3 filhos na escola. E são quanto? 4, 8, 12 reais por dia. Isso por semana, 60 reais. Isso, portanto, 5 dias. Sim. E a gente imagina que essa família ganha um salário mínimo. Então, nosso projeto qual é? Passe livre, 0. E não é só nos dias de semana, não. Sábado e domingo, porque tem as atividades extra-classe que no sábado e domingo o estudante vai ter que participar. Então, é passe livre para o estudante. Segundo, a prefeitura vai fornecer todo o material escolar, inclusive mochila e sapato, e todo o material didático, livro, caderno, caneta. As famílias de baixa renda, que são as que colocam os filhos na escola pública, não vão ter ônus nenhum para mandar seus filhos para a escola. Então, esse é o primeiro e principal projeto para a educação. Mas, aliado a isso, nós temos o projeto da escola em tempo integral. Ou seja, nós vamos tentar implementar na maior brevidade possível a maior quantidade de escola em tempo integral, que também sai o ônus da família com almoço e jantar. Nós queremos que a criança entre com café da manhã, tenha um almoço muito bom e saia para casa já com um jantar pronto. A merenda é fundamental. Fundamental para a criança aprender. E na parte da tarde nós vamos incluir as matérias de meio ambiente, vamos incluir matéria sobre trânsito, vamos incluir arte, vamos incluir algum esporte, vamos incluir computação, que hoje, quem não está na era digital, está fora do mundo. Então, nós vamos colocar matérias muito importantes que hoje as crianças não aprendem na escola. E a gente quer que a criança saia realmente preparada para ser um cidadão, para ter uma profissão, para ter dignidade de conseguir um emprego formal para manter sua família. Hoje, isso daí é ficção científica. Agora, Eguchi, outro caso, outra situação muito importante na capital e que tem sido bastante discutida é a questão do lixo. Sim. O problema do lixo. Como você vê essa situação e quais medidas a serem tomadas? Em 2020 eu falava, hoje a gente está aperfeiçoando o nosso projeto. Lixo é riqueza. Esqueçam o fato de lixo ser problema. Só é problema em Belém. Então, mas se transformou num grande problema, mas por culpa da incompetência do ex-prefeito. Não é culpa do morador de Belém. Porque esse problema nunca tinha sido tão grande como nessa gestão. O que acontece? O lixo ele pode ser dividido em riqueza e realmente lixo. Vamos lá. O que é que tem no lixo? Plástico, papel, vidro, metal e lixo biológico. Tudo isso pode se transformar em riqueza se a gente criar cooperativas de reciclagem para selecionar esse lixo e vender, transformar em dinheiro. Plástico, papel, vidro, metal. E o lixo biológico, tem um estudo muito bom da UFPA que transforma o lixo biológico em compostagem. O que é isso? É adubo, fertilizante. Quer dizer, dos 100% do lixo de uma cidade como Belém, para se transformar em lixo, realmente só 10% que não serve para nada. Inclusive o caroço de açaí, que não é considerado lixo, que é considerado... quem tem que descartar o caroço do açaí é o batedor. O carro de lixo não leva, ele não é obrigado a levar o caroço de açaí. O que o batedor faz, que já ganha tão pouco, ele se desfaz. Ou ele joga no canal, que prejudica o assoreamento e vem alagamento. Ou ele paga para o caminhão do lixo recolher. Quer dizer, o que é o caroço do lixo? O caroço do açaí. O que ele é? Ele é uma matéria-prima com mais poder de energético do que a lenha. Então, existem máquinas que se transformam em brinquetes, se eu não me engano, o nome certo. É um tipo, eles vão prensar aquilo lá para ser utilizado nas caldeiras, em todas as empresas que utilizam lenha, que tenha caldeira ou algum tipo de máquina que necessite de energia. Vou dar um exemplo. A Jari Celulose, lá
no Jari, ela comprava balsas de caroço de açaí para jogar nas caldeiras. Por que a gente não vende esse caroço de açaí para o Brás, que tem dezenas de fornos que não podem ser desligados, tem que ficar 24 horas queimando, senão pode dar problema. E aí, por que não se usa esse caroço de açaí para esses fornos lá, que seria uma riqueza, seria mais um meio do batedor ganhar um recurso? Então, o que falta é gestão, falta competência para se tomar medidas para que o lixo se transforme em riqueza. E não... E não nesse problema, nesse caos que está, que ninguém quer receber aqui, ninguém ali. Porque, para você ter uma ideia, até o chorume, empresas de São Paulo queriam comprar para transformar em gás para se vender para as indústrias. Então, nada se estraga, nada se estraga. Como eu falei, de todo o lixo... de investimento mais voltado para esse lado da reciclagem também. Sim, a reciclagem, como eu falei, cooperativa de reciclagem com pontos de coleta tu irias em todos os bairros. Com esse nicho? Com esse nicho, com financiamento da prefeitura. Entendi. Tá? Porque depois, com o tempo, ele se paga. Ele se paga. Depois que a gente conseguir estruturar essas cooperativas... seria uma boa solução. É a solução. E os 10% que sobram, que realmente são lixo, não precisa ir para aterro, acaba com o aterro sanitário. Existe a pirólise, que é a queima daquele lixo que transforma tudo em cinza. Hoje, essa é a solução dos grandes centros do Brasil e do mundo. Agora, Gusti, em relação ao turismo, mudando aí de assunto bastante... O turismo, com a vinda da COP30, um grande evento que Belém vai ser sede em novembro do ano que vem, é algo que está sendo bem discutido e bem falado na cidade como um todo. Eu gostaria de escutar um pouquinho a tua opinião. Quais serão, caso eleito, as tuas atitudes, os teus compromissos quanto a prefeito em relação a esse grande evento? Primeiro, a gente quer manter a COP30 em Belém, porque o eleitor tem que ter essa visão. Se alguns candidatos aí, que são extremistas, ganharem, a COP30 vai embora no mesmo dia. Então, no mínimo, a gente tem que ter uma relação pacífica, institucional, com o governador e com o presidente da República. E eu não tenho, como eu falei no início, a minha ideologia não vai atrapalhar a gestão de Belém. Quando eu for prefeito, eu vou ter uma conversa institucional com o governador, com o presidente, para que a COP permaneça em Belém, para que os bilhões sejam empregados na nossa cidade, para transformar Belém num dos maiores pontos turísticos da América Latina, como é Cartagena hoje. É só ver a história de Cartagena que você vai ver. Então, a gente quer transformar mais ou menos como Cartagena, só que Belém é mais bonito que Cartagena. Então, a gente quer realmente revitalizar a cidade velha. Começando pelo povo acolhedor. Povo acolhedor, a nossa gastronomia então, nem famosa no mundo todo, a nossa cultura com brega, com guitarrada, com a cultura mesmo do Miriti. Tudo isso atrai com nossas praias de água doce. Por que nós não temos uma etapa do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia? Por que a gente não consegue trazer para mostrar nossas belezas nas nossas praias de água doce? Isso tudo é investimento em turismo, porque isso nós vamos mostrar Belém para o mundo. E isso tem um retorno do turismo que vai gerar dezenas, milhares de empregos, principalmente para o empreendedor, o pequeno empreendedor, aquele que vende, que vive de vender artesanato, aquele que vive daquele churrasquinho ali na esquina. O turista quer ver o meio de vida do cidadão de Belém. Ele não quer comer salmão aqui, ele não quer comer bacalhau, ele quer comer pato no tucupi. Ele não quer ouvir rock, ele quer ouvir guitarrada, brega. Então, a gente tem que mostrar isso para o mundo. E o principal, o nosso povo acolhedor. E para a gente finalizar, eu te agradeço aí, que nós sempre estamos um pouquinho apertado já. Em comum acordo, eu te agradeço pela tua participação e estar aqui nos estúdios do Grupo Roma batendo esse papo e expondo um pouco as tuas propostas aí de governo, de campanha, enfim, caso seja eleito a prefeito de Belém. E te dou esse tempinho que falta para a gente encerrar, para que tu possas se dirigir ao eleitor, porque deve eleger Egusti como prefeito. Então, para você aí que está assistindo,
para você que em 2020 teve a decepção que nós tivemos, lembre-se, 2024 é o terceiro turno. Eu sou formado em economia, eu sou formado em direito, eu sou delegado de Polícia Federal classe especial, eu participei de uma das maiores operações na Interpol de repressão a crimes ambientais. Eu trabalhei na iniciativa privada durante muito tempo, eu fui advogado ambiental, então eu me sinto preparado para ser o prefeito de Belém com toda essa experiência profissional de gestão, de conseguir coordenar dezenas, centenas de pessoas, às vezes milhares, que nessa operação da Interpol foi no mundo todo. Então, eu tenho esse preparo e tenho a vontade de tirar do papel todos esses projetos que vocês ouviram aqui. E a gente só vai conseguir se você nos ajudar a sentar na cadeira dia 1º de janeiro de 2025 e nós vamos, escreva o que eu estou falando, nós vamos transformar Belém num ponto turístico internacional, um dos mais visitados da América Latina. E Belém nunca mais vai descer desse patamar, porque se o dinheiro for todos os bilhões que vierem, forem realmente utilizados com honestidade, com competência, com transparência, Belém sobe num patamar que nunca mais vai descer para esse caos que esse ex-prefeito nos colocou. Acredite, nós temos a preparação, a vontade e a competência para transformar Belém. Obrigado, Eguchi, pela tua participação. E a você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência. Espero que essa entrevista com um dos candidatos à Prefeitura de Belém, delegado Eguchi, que está aqui na minha frente hoje, possa ter lhe ajudado a entender um pouquinho mais sobre suas propostas de governo. Ficamos por aqui, nos acompanhe nas nossas mídias sociais, no portal romanews.com.br e até a próxima, pessoal. Obrigado, valeu, abraços.